Eu começaria por saudar todos aqueles que nos acompanham também pela internet e especialmente gostava de mandar uma saudação para a Raquel e o Fábio que estão no Vietnã. Um grande abraço para eles. Mandar também um grande abraço para a Filomena em Londres. Ainda hoje falei com ela e ontem. E também para a Filomena em São João da Madeira. Que também o Senhor possa consolá-la. Ela está sempre nas nossas orações também. Porque uma pessoa que está deitada numa cama, só movendo a cabeça e mais nada, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E eu dou graças a Deus porque o Senhor tem sido um consolador para a Filomena e daquela boca só ouço palavras de gratidão e de louvor a Deus e não de queixume. E ainda ontem falava na igreja nas Fontainhas e uma das coisas que eu disse foi exatamente isso. Quando nós estamos focados no Senhor, nós louvamos o Senhor. E eu mostrei isso na passagem bíblica. Quando estamos focados nos problemas, só nos queixamos. Só nos queixamos. O queixume é resultante de quem não está focado no Senhor. O louvor é resultante de quem tem os olhos nele. E é isto que... é assim, uma coisa é a gente ver na Bíblia, certo? E é bom a gente ver na Bíblia. Mas a gente vê na Bíblia para quê? Para a gente dizer que viu na Bíblia. A gente vê na Bíblia para a gente fazer como está na Bíblia. E a coisa maravilhosa é encontrarmos pessoas que estão a fazer aquilo que está na Bíblia. Isso dá-nos ânimo, dá-nos coragem. Há duas coisas que estão na Bíblia que muitos não têm cuidado em fazer. Uma são os pecados que estão lá na Bíblia. Os pecados estão lá na Bíblia, não é para quando a gente peque e cometa esses pecados, a gente diz, aquele também fez. Não, isso não está lá por causa disso, para isso. Está lá para que nós nunca pequemos. Para utilizar a linguagem náutica dos marinheiros, numa carta náutica, eram chamados pontos negros. Os pontos negros estão assinalados na carta, não é para quando o navegador colide com o navio na rocha imersa ou submersa, ele diga, a carta tinha razão, estava mesmo aqui um ponto negro. Não, ele está lá para ele não chegar a bater. E a outra coisa é coisas fantásticas que estão na Bíblia, de crentes que fizeram coisas fantásticas, exemplares, maravilhosas, e não estão lá para nós ficarmos admirados. Eles fizeram. Estão lá para nós fazermos igual. Igual, salvo seja, fazermos de forma semelhante, que até pode ser muito melhor, ou não tão grande, mas é o Senhor a fazer em nós. Que o Senhor nos ajude. Saudações para estes irmãos em particular, como eu disse, e também para o irmão Alberto no Brasil, e também para o Cristóvão em Angola, e para o Eloy em Angola. Olha, e aí na Europa e na América existem vários, e na Suíça, a Maria do Céu, se eu não dissesse a Maria do Céu na Suíça, a Maria do Céu na Suíça, e outros irmãos que eu não vou falar, porque seria moroso, mas quero-vos dizer que mesmo aqui no país, eu recebo mensagens contínuas de várias pessoas, de várias partes do país, ávidos porque chega quarta-feira para o estudo bíblico, por exemplo, que acompanham. E quando o estudo bíblico se é atrasado na publicação, eles até dizem, não há estudo bíblico. Pessoas, são muitas as que acompanham. Um abraço para todos eles, para os anónimos e para aqueles que eu referi. E então em Colossenses, no capítulo 4, nós vamos ler, e vou pedir ao Carlos para vir aqui ler, faz favor, nosso Carlos Simões. Não sei se vocês já tinham reparado, mas o Carlos Simões é um dos crentes sim na Bíblia. Sabem que existem vários crentes sim na Bíblia, sabiam ou não? Olha, existem dois diferentes, com o mesmo nome, que muita gente nem sabe que eles estão lá. Simri
São dois crentes, sim. O Simri, um deles foi um dos heróis de David, daqueles que David dizia assim: ei, quero-te aqui ao meu lado, porque tu és valoroso. E o outro foi do tempo de Ezequias, do rei. Depois temos os Simãos, são vários, e o Simeão, os Simeões, são todos sim. Aliás, eu não sei se o Carlos sabe porque é que aparece o Simões. O Simões é plural de Simão. Simões, crente sim, como o pai dele. É uma coisa impressionante. Ele traz aqui a coisa do pai atrás dele, que é uma bênção, é ou não é? É verdade. E de maneira que aqui o nosso irmão Simões vai ler aqui a nossa passagem do capítulo 4, por favor. Ok. Diz assim a palavra do Senhor: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúde-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Amém. Antes de ir embora, eu agora vou aproveitar. Epá, eu esqueci-me de lhe pôr o microfone. Eles ouviram de certeza. Não, mas eu aproveitar só aqui no instante, aqui o Carlos, só para o Carlos assim, em duas penadas. Se tivesse 1 minuto, 2 minutos, para dizer quem foi o seu pai e o que ele foi na sua vida. O meu pai foi um exemplo muito grande e, de facto, nós tomamos conhecimento da fé das pessoas e da sua firmeza. Muitas vezes não é nos bons momentos, é nos maus momentos. E ele passou um sofrimento realmente atroz, mas ele nunca negou o Senhor, pelo contrário. Quando os irmãos leiam para o animar, saiam de lá animados, porque as pessoas viam uma firmeza dele. Tantas e tantas vezes eu ainda falo com o meu Marcos sobre isso. E é uma bênção, ele foi um exemplo para o meu filho e para todos nós, pela sua firmeza. Nada nos pode, de facto, separar do amor do nosso Deus. Independentemente dos momentos maus pelos quais nós venhamos a passar, se o Senhor permitir que isso aconteça, uma coisa eu sei, que o Senhor nunca nos deixará, mesmo nesses momentos complicados, extremamente duros mesmo, extremamente duros. Eu assistia a coisas
Eu com Explique dia... só porque as pessoas que estão nos a ouvir e que não sabem Sim, o meu pai... qual era o problema dele. O meu pai foi ao acampamento Caravela, que era dos irmãos batistas, em Vila Nova de Mil Fontes. Antes disso foi à pesca, a gente gostava muito de ir à pesca, mas eu não fui ao acampamento. Ele foi com um irmão da Omeca. O meu pai tinha os seus 54 anos e o moço deveria ter uns 30 anos. Então, para encurtarem a distância, depois da pesca, em vez de irem à volta, saltaram para a rocha. Aquilo era arenoso, não era rocha propriamente dito. É um problema quando nós não estamos firmes na rocha, de facto. O arenoso é muito complicado. E então veio a rebolar para aquilo desfez, que o salto dele tinha à volta de 100 kg. E então, quando fui ver ao hospital, ele disse-me: olha, filho, eu vou ficar paraplégico. O senhor, eu não tenho problemas, mas olha que isto vai-te preparando, que o pai vai ficar paraplégico. Mas a forma dele estar e a fé dele foi sempre a mesma. Sempre a mesma forma de estar. Quando a gente ia todas as semanas lá vê-lo, depois de ele estar em casa, assim quantos anos? 14 anos. Depois ia ao Garcia da Horta para ele ser tratado, porque ele tinha a carne putrefacta e aquilo tinha uns buracos. Aquilo tem um nome. São os caras. Os caras, sim, esses caras. E então eles diziam se eu queria assistir ou se eu queria sair. Eu dizia, não, eu assisto, eu já estou habituado. Aquilo exalava um cheiro horroroso. Eles pegavam numa tesoura e cortavam aquela carne putrefacta, punham assim as mãos assim lá por dentro, porque aquilo dava quase para pôr as mãos assim um bocadito, com betadinos e aqueles desinfetantes, aquilo tinha assim um cheiro, exalava assim um cheiro. Complicado, mas ele nunca negou o Senhor, pelo contrário, e é daquelas coisas, por isso é que eu digo, nós tantas e tantas vezes conseguimos falar mais alto nos momentos complicados, porque quando tudo corre bem, a nossa fé não é provada assim desta forma. Quando nós passamos por provações e nos mantemos firmes, conseguimos comunicar aos outros, por certo, que a nossa fé realmente é firme. Nós sabemos em quem tem querido, que é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. A nossa fé é firme, de maneira que nunca me vou esquecer. Quero apenas dizer que na altura, quando ele estava em casa, deitado, na cama permanentemente, naturalmente, os jovens aqui da igreja, na época, foram lá visitá-lo várias vezes. E ele era um poeta, ele escreveu um livro de poesia, e o nosso David Gomes, que é para mim um grande compositor e escritor, compôs, além de ser compositor musical e cantar bem, também escreve, mas ele naquele caso pegou em 2 poemas dele e musicou-os. Uma das vezes que a gente foi lá, e ele vai dizer, o irmão Fernando Simões, seu pai, para o David: David, então, já fizeste o David disse que ia fazer, não é? Não, mas vou fazer. E fez. Era a cana trilhada. A cana trilhada. Sim, e a outra não me lembro. Aqui, se não sim, se calhar. Agora não tenho bem certeza. Não, a cana trilhada foi o David que fez a letra. Sim, mas a cana trilhada, sim. Há uma outra, mas a cana trilhada é... Agora, o que eu vos quero dizer é o seguinte: isso está em CD, foi feito um CD, com os jovens aqui, essas 2 músicas estão lá, o David a cantá-las, com a letra dele. E há uma coisa para terminar, gostava de dizer o seguinte: o irmão Fernando Simões, de facto, para quem o conheceu, ficou impressionado com a fé dele, a confiança dele, o ânimo dele, a alegria dele, e ele consolava-nos quando nós lá íamos. Mas quero-vos dizer uma coisa: o Carlos Simões não está aqui por causa do efeito do pai, está aqui pela graça de Deus, não é, Carlos? Por convicção própria. Claro que sim. Porque o Carlos Simões teve um percurso complicado antes, mas quando o Senhor tocou no Carlos Simões, foi ou não foi, Carlos? Eu provei o mundo a sério, não meti em drogas, mas pronto, mas outras coisas assim, mundanas.
Mas agora está aqui, Agora estou aqui. pela graça de E Deus. ainda bem, E para servir o Senhor. e agradeço ao meu Senhor que o meu filho nunca tenha provado o mundo como eu. Que ele é muito melhor que eu. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. Exatamente. Isso é que é importante. E o Exatamente. Senhor está a fazer uma obra. E o Senhor é bom. Vamos a isso? Com certeza. Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Alberto e depois a seguir os outros irmãos vão participar certamente do estudo. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja, neste momento importante de oração e estudo das Escrituras. Colossenses 4, no verso 16, e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. O que se pretende ao escrever e enviar uma carta? Trazer lembranças? Mandar saudações meramente? Ou aplacar, matar as saudades de quem está distante? Qual seria a motivação do apóstolo Paulo em escrever as suas cartas e ainda incentivar que estas cartas fossem circulares, de uma localidade para outra, de uma igreja para outra, de uma cidade a outra cidade, e assim ser compartilhada o seu ensino, as suas informações? Uma carta, ela tem um teor pessoal. É bem diferente de livros. Livros é algo impessoal. Trata de um tema, de um assunto mais abrangente. Os evangelhos, os 4 primeiros, falam como livro. É algo muito impessoal. Embora Lucas tenha escrito para Teófilo 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o outro livro, Atos dos Apóstolos. Porém, uma carta, ela tem um teor pessoal muito forte, um apelo emotivo e, mais ainda, demonstra toda a preocupação, todo o carinho. E há este envolvimento entre o destinatário e o remetente. Quem escreve uma carta vai redigi-la, no mínimo porque conhece, e sabemos que Paulo não conhecia pessoalmente esta igreja em Colossos, e os colossenses provavelmente não conheciam o apóstolo Paulo pessoalmente, com exceção de um ou outro. Porém, eles estão tratando através das cartas dos mesmos interesses. E tratando destes mesmos interesses, Paulo dá o seu testemunho, Paulo transmite a sua situação, o seu pesar, a sua alegria. E assim a igreja também pode compartilhar do momento que está vivendo. O objetivo de uma carta sempre é cada vez mais convencer a influência positiva do Evangelho da Graça pode transformar vidas. E mais ainda, incentivar, encorajar aqueles crentes, os cristãos do primeiro século, a permanecer firmes na fé. Esta é a intenção de uma carta, que cada um possa conhecer o ensino, a doutrina e permanecer firme, inabaláveis. Uma carta, ela tinha destinos diferentes. Vejamos, por exemplo, uma carta dirigida a uma igreja, a uma congregação, uma coletividade. Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, eram cartas redigidas a uma igreja, a uma congregação especificamente. Haviam também cartas destinadas a irmãos, uma carta mais pessoal, Timóteo, Tito, Filémon, e cartas que tratavam de questões de administração da igreja, cuidar da igreja, alertar a igreja, os irmãos, dos perigos, das heresias que se infiltravam já desde o primeiro século. Temos as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, são cartas pastorais. Agora Efésios, Filipenses, Colossenses, cartas prisionais. E as doutrinais, Romanos, até Hebreus, podemos considerar assim, Coríntios.
as comunidades sofriam forte influência de outros ensinos. Os judeus, conhecidos como judaizantes, que queriam transformar a igreja em uma extensão do templo judaico, obrigando a guardar a lei. Isso levava ao legalismo, judaizando a igreja, e Paulo alerta. E Paulo escreve cartas também contra heresias. Colossos, esta cidade estava sendo influenciada fortemente pela doutrina gnóstica, um misticismo religioso, um espiritismo evangélico, no meio, já no primeiro século. Paulo trata então de alertar a igreja sobre heresias. Poderíamos citar vários versos. Vamos destacar Gálatas 2, no verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Paulo também defendia o seu apostolado. As cartas eram uma demonstração de autoridade da revelação que Paulo recebia. Podemos destacar 1 Coríntios 9, verso 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A segunda carta aos Coríntios é praticamente um tratado na defesa do seu apostolado. Também, Paulo tratava de assistir à igreja no sentido de alertar, advertir contra as divisões, dissensões que havia no meio do povo, dentro da igreja. Até hoje isso acontece. Podemos destacar Romanos 16, no verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. São alertas, são advertências, são assistências que as cartas paulinas transmitiam à igreja. E a igreja hoje precisa estar atenta, alerta, com o radar ligado, pois ela é atacada o tempo todo. O inimigo não se cansa de atacar a igreja e tentar os irmãos, sempre com um ensino mais fácil, com um ensino mais iluminado, com uma espiritualidade mais destacada, tirando toda a humildade. Paulo, ao escrever as suas cartas, demonstra a motivação delas. Sua motivação era apresentar a pessoa de Cristo e a sã doutrina da palavra de Deus. E essa também deve ser a nossa motivação quando vamos à igreja, para glorificar o nome do Senhor, e não apenas para nos projetar ou buscar os nossos interesses. Vamos à igreja com segundas intenções. Paulo, ele tinha este amor de Deus no coração dele, revelado naquela estrada de Damasco. E isso o constrangia cada vez mais a defender o evangelho que ele recebera e promover o crescimento da igreja. E é nossa função também defender o evangelho, motivados pelo amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Todas as vezes, e o nosso irmão Alberto falava acerca das cartas do apóstolo Paulo, e quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, uma das coisas que nós notamos muito é que este grande homem de Deus, ele queria que o seu povo, os santos, a igreja, fosse influenciada pela palavra, fosse influenciada pelo crescimento do Espírito em cada um, para que pudesse haver crescimento dentro da igreja. E mais uma vez o apóstolo Paulo aqui neste versículo, ele fala acerca disso, da importância de que a palavra deveria ser partilhada, devia ser anunciada, devia ser lida. Nós somos muito influenciáveis, irmãos. Alguém dizia de que se nós passarmos 365 dias do ano ouvirmos as mesmas coisas todos os dias, nós vamos nos tornar aquilo que nós ouvimos. Porque somos influenciáveis, e o apóstolo Paulo tinha plena noção de que o seu povo, o povo de Deus, era influenciável. E ele alertou mais atrás, ele falava acerca disso, das doutrinas dos homens e de tudo aquilo que pudesse minar uma mente.
E então acaba por ser assim, irmãos, nós deixamos-nos influenciar por aquilo que nós ouvimos. Então nós devemos inundar a nossa mente daquilo que é o melhor. E o melhor é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Não há outra coisa que não seja isso, porque isso depois vai nos capacitar de algo tremendo que o apóstolo Paulo também fala, que é a inteligência espiritual, que é diferente da inteligência humana. A inteligência espiritual só a conseguimos adquirir quando nós inundamos a nossa mente, irmãos. Quando nós inundamos a nossa mente com a palavra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer crescer o espírito que habita dentro de nós, porque existe uma luta muito grande. Lá está, a influência do mundo que alimenta a nossa carne. Isto é como tudo. Eu já ouvi, e nós vemos hoje em dia, a influência que o mundo exerce. Se nós ligarmos a televisão de manhã, toda a manhã, existe um programa de entretenimento com um propósito e um objetivo. E nós temos uma classe que era aquela classe que deveria defender os valores, que devia permanecer nos valores que são dos nossos, de homens e de mulheres de idade, e que elas consomem isso. E o objetivo é mesmo esse, influenciar mentes. Porquê? Porque estão reformados, os nossos mais velhos estão reformados e então estão em casa e estão a consumir aquilo. 365 dias. Ao fim de um ano, a sua linguagem é a mesma. É a mesma, irmãos. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo, que a palavra fosse lida, que os crentes fossem influenciados. A minha pergunta é esta, irmãos. Como é que nós estamos a ser influenciados hoje? Como igreja, como é que nós estamos a ser influenciados? Estamos a ser, de facto, é a palavra que nos tem influenciado? Ou são algumas atividades que nós fazemos na igreja que isso nos influencia e que isso nos motiva? Ou se calhar é alguém que também nos deixamos influenciar por essa pessoa estar motivada, mas desenganemos-nos porque essa pessoa rapidamente vai ficar desanimada e também nós vamos ficar desanimados. E nós vemos uma sociedade a viver assim. Vemos uma sociedade que deixa-se influenciar. E isso pode acontecer connosco. Eu não sei se já vos aconteceu. Estarem a ver um filme, já aconteceu comigo. Estarmos a ver um filme e o filme faz parecer que o vilão é o bandido, o que assalta, o que prevaricou, é que é a parte boa. E eu dou por mim a tirar por aquela pessoa. Eu dou por mim a tirar do indivíduo que não tem valores, que não tem princípios. Esse é o objetivo do inimigo. É fazer parecer aquilo que é mau, parecer bom. Aquilo que é mentira, parecer ser verdade. A palavra de Deus, ela é cirúrgica. A verdade é verdade. A mentira é mentira. A falsidade é falsidade. A palavra de Deus não diz aquilo que não é. Não, é aquilo que é. Então nós devemos nos deixar influenciar. Para quê? Para que possamos ter inteligências espirituais, irmãos. O apóstolo Paulo fala aqui, e nós podemos ler no capítulo... No capítulo 1 da nossa carta que temos estado a estudar aos Colossenses, ele diz assim, no versículo 9, por esta razão nós, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, é a palavra que nos traz isso. É a palavra que nos traz conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual, irmãos, é quando nós alimentamos o espírito de tal maneira que nós damos-lhe a nossa mente para que ele possa tomar conta dela. A partir daí, quando nós enchemos o espírito, a nossa vida, de tal maneira e alimentamos o nosso irmão Marcos Doian, ele falava no domingo, ele pregou no culto, na reunião de Zoom, e ele falava acerca do atleta de Cristo, que tem que ter cuidado com a alimentação, com aquilo que come, para que possa ter bons resultados nos objetivos a atingir. Então ele tem que ter uma alimentação regada. Então ele tem que saber o que é que se alimenta, o que é que lhe faz mal e o que é que lhe faz bem.
Quando nós não medimos isto em relação ao... Quando nós comemos tudo, quando nós alimentamos a nossa mente tudo, nós nunca vamos conseguir atingir uma inteligência espiritual. Irmãos, Daniel era um jovem que tinha uma inteligência espiritual tremenda. Tanto é que Nabucodonosor, o que é que ele procurou dentro da nação de Israel? De facto, jovens capazes, com algumas características, que pudessem servir de quê? Para que pudessem servi-lo a ele. Ele não queria indivíduos incapazes, ele queria indivíduos capazes. Então, houve essa preocupação. Mas Daniel procurou, mais do que aquilo que Nabucodonosor via, aparentemente, porque quando eles chegaram lá para resgatar aqueles jovens, para tirá-los dali e levá-los para a Babilónia, era aquilo que eles viam. Eles não conseguiam atingir a inteligência, não conseguiam ver a inteligência espiritual que Daniel tinha. Mas Daniel munia-se da inteligência espiritual. Porquê? Porque ele procurava a Deus. Quando nós deixamos de procurar a Deus, nós abafamos o Espírito e ele deixa de tomar conta da nossa mente. Então, o que é que acontecia? O que aconteceu foi que Daniel procurava a Deus. Daniel, irmãos, alguém que procure a inteligência espiritual, e nós podemos pensar um pouco, deixa de ver aquilo que os outros veem. Ele vê aquilo que os outros não veem. Quantas vezes, irmãos, dentro da igreja, acontecem situações e muitos de vocês, irmãos, e acredito que o facto de estarem perto de Deus conseguem perceber, isto vê-se mesmo que há aqui a mão do inimigo. Porquê? Porque se eu vou ceder aqui ou se eu vou agir desta maneira, vai acontecer isto. E não precisamos de ir muito longe, dentro do nosso próprio lar, irmãos. Acontece isso. Quando nós estamos bem perto de Deus, nós conseguimos ver as pegadas do inimigo a quererem agir, a quererem minar, a quererem... Então, nós vemos aquilo que os outros não veem. Porque quem não tem inteligência espiritual vê com os seus próprios olhos e vê o que acontece no momento. E muitas das vezes é impelido a agir. Outra coisa muito importante, e foi isso que Daniel fez. Daniel, perante aquela situação, o que é que ele fez? Uma das coisas que ele viu aquilo que os outros não viram foi que ele não se deixou contaminar com os manjares do rei. E é o que nós devemos fazer, irmãos. Não nos deixarmos contaminar com aquilo que o mundo nos oferece. Essa é a primeira. Nós temos que ser radicais. Hoje a palavra radical é muito menosprezada. Ei, pá, tu és um radical. Nós temos que ser radicais na nossa vida no quanto tem a ver com a palavra de Deus, a influência da palavra de Deus na nossa vida. Temos que ser radicais. Se temos que cortar. Nosso irmão Carlos logo no início disse para orarmos para que os crentes não pequem. O pecado é algo que mina, que vai tomando conta da nossa vida, de tal maneira que abafa o espírito. Porque é esse o objetivo do inimigo, não haja inteligência espiritual nas nossas ações. Então o apóstolo Paulo preocupava-se com isso. Todo o contexto em si, quando nós vemos, e eram poucos, ele dizia, unicamente estes são os meus cooperadores. Eram poucos e continuam a ser poucos, irmãos. Mas nós temos de estar firmes. E quem propõe no seu coração estudar a palavra de Deus verdadeiramente tem que perceber estes pequeninos detalhes que vão fazer grande diferença no nosso dia-a-dia. Para além de nós vermos aquilo que os outros não veem, nós entendemos aquilo que os outros não entendem. Quando nós, de facto, alimentamos o nosso espírito, nós conseguimos entender a vontade de Deus na nossa vida. Quando muitas das vezes as circunstâncias à nossa volta não são as melhores, mas nós conseguimos perceber que se calhar isto é para me moldar, que se calhar isto é para mexer na minha vida de tal maneira para que eu ande de uma maneira correta. E Daniel também percebeu isso. Ele percebia perfeitamente isso. Ele percebia o facto de o proibirem dele orar, ele não deixou de o fazer, porque ele sabia que o Senhor iria suprir, independentemente das circunstâncias. Alguém que não tivesse inteligência espiritual deixava de o fazer porque temia pela sua vida. Mas ele não fez isso, porque ele estava focado. Irmãos, agir. Muitas das vezes nós tomamos decisões que parecem loucura aos olhos dos outros. Porquê? Porque nós deixamos que seja o Espírito a guiar-nos. E esse é o objetivo, irmãos. Quantos há que às vezes dizem, mas tu vais fazer isso, então mas a tua vida corre tão bem e tu de repente vais deixar... Sim, porquê? Porque nós temos que agir, não só pensar, não só falar, mas também tomar atitudes.
Nós, como igreja, às vezes temos de ter uma atitude que pareça loucura aos olhos dos homens, aos olhos dos outros, mas temos que tomar essas atitudes. Nós ouvimos este domingo, irmãos, e eu não sei, acho que os irmãos estão aqui, todos ouviram, o nosso irmão Armando, quando ele falou e ele pregou acerca da igreja, o que a igreja deve de ser, de facto, aos olhos dos homens, isso é uma loucura. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez àquela mulher, perdoou aquela mulher, tanto ela, toda ela, era um pecado único ali. E, aos olhos daqueles homens, daqueles religiosos, aquilo era uma loucura, aquilo que ele fez. E nós devemos contrariar aquilo que o mundo acha que é correto, irmãos. E nós devemos tomar atitudes assim, ter atitudes destas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que possamos, de facto, deixar que o Espírito tome conta das nossas mentes, para que diariamente nós, em tudo, porque a inteligência espiritual ela não é só exercida aqui ou quando fazemos alguma coisa boa, não, em tudo, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, na igreja, em todo lugar. Eu quantas vezes já me vi em situações no trabalho, em termos profissionais, algumas situações que eu, Senhor, eu não sei como é que agora eu hei de fazer este trabalho, como é que eu hei de pegar nisto que eu não estou a ver, porque é uma coisa tão complicada e eu oro e peço ao Senhor que me conduza e que me dê orientação. E o que é certo é que o Senhor cuida. Isto não é algo abstrato, não é uma utopia, isto é verdade. E connosco devemos procurar isto, devemos orar. Era o que Daniel fazia, ele orava incessantemente, ele procurava a orientação do Senhor. Outra coisa muito importante que ele fazia, quando acontecia alguma coisa, quando aconteceu aquele inédito que o rei lançou, o que é que ele fez? Ele foi a correr para o pé dos amigos, anunciou, e o que é que eles fizeram? Oraram. E é isso que a igreja deve fazer. Devemos levar as cargas uns dos outros e orarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros. Esse tem que ser o nosso propósito, irmãos. E é assim que nós fazemos crescer dentro de nós o Espírito para que possa abafar, consumir a carne, que é uma luta constante. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era só isso que eu queria partilhar com os irmãos. Algum irmão que queira tenha algo? Está praticamente passada, mas vou concluir, espero que de uma forma breve, que tem a ver com este assunto que estamos aqui a analisar. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Quantas epístolas temos aqui? 2. Certo? Quantas epístolas temos na Bíblia? 21. Não temos 21. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3, lemos assim. Tomem atenção. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Afinal, existem 22 epístolas na Bíblia. A 22ª epístola é a nossa vida. A grande pergunta é: sou eu também uma carta circular? Sabem que das cartas, das 21 que estão aqui na Bíblia, há muita gente que não as lê? São pouco lidas, em contraste com esta epístola que está aqui, que é lida por todos. Que tipo de epístola sou eu? Sou um manuscrito fiel ou infiel? Credível ou sem credibilidade? Com erros ou sem erros? Sabem que existem por aí versões bíblicas de epístolas, por exemplo, que têm muitos erros. Por exemplo, um crente que não perdoa é uma falsa epístola.
Será que eu sou um crente que não perdoo? Um crente que não sofre o dano, que não sofre a injustiça, é uma falsa epístola. Está a passar uma mensagem errada às pessoas. Eu ainda há pouco tempo disse a alguém, citando a Bíblia, por que não sofres o dano? Por que não sofres a injustiça? É curioso que Deus diz, sofre o dano, sofre a injustiça, mas isso ninguém quer. Querem mais aquela passagem que diz assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome eu vos darei. Mas quando ele diz assim, sofre o dano, sofre a injustiça, por que eu não faço isso? Se eu não faço isso, eu sou uma epístola perigosa e estou a fazer passar uma mensagem errada. Se eu não evangelizo, que epístola sou eu? Se eu não levo as cargas dos outros, que epístola sou eu? Bem, podemos ir por aqui fora, não vou fazer isso, senão nunca mais saímos daqui, não é? Nós, sendo uma carta, temos uma mensagem, como dizia o irmão Alberto e bem. Que mensagem estamos nós a passar? As cartas regulavam comportamentos. O nosso irmão Alberto falou disso, da regulação dos comportamentos que as cartas pretendiam fazer. Comportamentos que eram desviantes, comportamentos errados, e a carta procurava endireitar isso. Uma vez eu estava à mesa, eu acho que já citei isto aqui. Uma vez eu estava à mesa em casa do irmão Sobral e estávamos a jantar. E éramos vários à volta da mesa, uma mesa grande, além de mim, fora de lá do lar estavam mais. A conversa estava-se a desenrolar num determinado sentido, passado um bocado, o irmão Sobral levantou-se da mesa e saiu. Alguns não perceberam, mas houve quem percebesse. O tipo de conversa que se estava a ter, ele não aprovava. Que tipo de epístola estou a ser? Ou seja, uma epístola que regula comportamentos? É tão bom quando nós ouvimos falar acerca de um crente. Epá, aquele crente, que exemplo. Havia um crente aqui há uns anos, que era um homem de Deus também, e era muito amigo do irmão Sobral, e era inglês, chamava-se Frank Smith, vivia em Coimbra. Aquele homem irradiava a santidade. O irmão Sobral também. Quando ele entrava na sala de cultos, já estava lá aquela gente, né? Íamos a falar e tal. Epá, quando ele entrava, o impacto era de tal ordem que ficava tudo em silêncio. Regula comportamentos. Certa vez houve um homem que enviou uma carta para um amigo avisando de uma ameaça de morte. O portador não lhe entregou a carta, esqueceu-se. Quando soube da morte do indivíduo, já era tarde. Uma carta fechada e não entregue pode levar muita gente à morte eterna. Que tipo de carta sou eu? Deve ser uma carta escrita e lida por todos. Havia um juiz americano que tinha uma forma de proceder muito curiosa. Quando um indivíduo ia lá parar ao tribunal e ele julgava o caso, e se tratava de um caso de alguém que conduzia sob o efeito do álcool, sabem o que é que ele fazia? Dava à pessoa, ao réu, dava-lhe duas opções. Olha, você tem duas opções, agora escolha qualquer. Uma opção era colocar um dístico no carro dele
que dizia assim: esta viatura é conduzida por um bêbado. Segunda opção, inscrever-se num programa a que não podia falhar, de recuperação de alcoólatras. Curiosamente, toda a gente escolhia a segunda opção. Curiosamente, toda a gente escolhia a segunda opção. Era o receio óbvio do constrangimento, não é? A lição é que todos à nossa volta estão-nos a ler. E se calhar trazemos assim uns dísticos. A gente se calhar nem sabe que os traz, mas eles leem. É como se os tivéssemos. E o apóstolo Paulo disse: vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. Para ele nós estamos a ser observados, em primeiro lugar, por Deus. Esquecemos-nos às vezes disso. E estamos a ser observados por todos os homens. Para terminar, primeira carta de Pedro 3, 1 a 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 4, que é curioso. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, sem temor. O efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que é que os maridos leem nas esposas? O apóstolo Pedro estava preocupado com a mensagem que elas estavam a passar a eles. Estão a ver como elas estavam a ser cartas? O que é que os nossos filhos leem em nós? O que é que os nossos vizinhos leem em nós? O que é que os nossos empregados leem em nós? O que é que os nossos patrões leem em nós? O que é que os nossos colegas leem em nós? Por último, mesmo, as cartas na Bíblia, como toda a Bíblia, revelam Cristo. É isso que eu estou a revelar? Que Deus nos ajude. Não terminas, se faz favor. Dar graças ao nosso Deus por mais estes momentos tão especiais. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, por ouvirmos a tua palavra e, de facto, responsabilidade a nossa, Senhor, sermos cartas que possam revelar, Senhor, em primeiro lugar, Pai, aquilo que tu és, Senhor, e que lutas, Senhor, que batalhas, mas nós temos-te a ti, Senhor, e tu nos deste tudo. Hoje temos a tua palavra, Senhor, que é a tua revelação, a tua vontade, Senhor, para a nossa vida. Temos esta ligação direta, que é a oração, Senhor, a intimidade contigo, esta proximidade, Senhor, tão valiosa, tão preciosa, Senhor. Este canal aberto a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Queremos te dar graças, Senhor, pela Igreja que tu criaste, Senhor, e que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele a cabeça, Senhor, em que deu tudo, Senhor, por amor a ela, Senhor, e nos fizeste participantes. Somos uma família, Senhor, família em Cristo. Somos todos membros uns dos outros, Senhor, deste corpo maravilhoso, Senhor, que é a Igreja, corpo de Cristo. Ó Pai, que de facto sejamos cartas, Senhor, que não envergonhem o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos nisso diariamente, Pai. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de estar aqui a ouvir a Tua palavra, Senhor, e a nossa responsabilidade ao sairmos daqui aumenta ainda mais, Senhor, por aquilo que ouvimos. Te agradecemos também, Senhor, por cada filho Teu aqui, que Tu possas cuidar das suas lutas, das suas ansiedades, Senhor, dos seus objetivos, Senhor, que possam ser os Teus, Senhor. Mas nós Te agradecemos, Pai, porque Tu conheces cada um e Tu conheces até onde podemos ir, Senhor. Tu conheces as nossas forças, as nossas limitações, as nossas fraquezas,
e ajuda-nos, Senhor, que possas munir a cada filho teu, Senhor, de ânimo, Senhor, de destreza, de tenacidade, Senhor, para não desistir, para continuar, Senhor, este bom combate, Senhor, que Tu nos ajudes e que possas usar a cada um segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos, pois, por tudo, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.